E gostaria, Ana Amélia, de dizer aqui que muitos falou do Plano Safra, que é o tema específico, e talvez pouca coisa poderia acrescentar, mas uma coisa que eu gostaria de colocar é que não existe uma política agrícola no país. Existem planos pontuais, emergenciais ou de safras. Nós imaginamos que uma política agrícola, nós devíamos discutir, por exemplo, na cadeia produtiva, todo um ciclo de produção, como a rotação de culturas. Se nós olharmos a cadeia da soja, cadeia do milho, do trigo, de cevada, canola, centeio, enfim, girassol, nós precisávamos ter, tecnicamente, uma rotação. Se pegar um exemplo do milho, o ideal seria para qualquer propriedade plantar 30% da área de milho, fazer em 3 anos uma rotação. Isso agregaria um aumento de produtividade nas outras culturas que seriam plantadas posteriormente. Mas aí esbarra na questão de mercado, esbarra na questão de produção. Se nós olharmos o milho ele é transformado em proteína, uma das principais culturas em termos de produção de proteínas. E aí sofre a cadeia da suinicultura, avicultura, bacia leiteira, quando há esse desequilíbrio de produção. E aí que eu vejo que o governo poderia entrar numa política de garantia de preço, de estoques mínimos e de cotas de produção por atividade no Brasil, como tem em países desenvolvidos no mundo. Se nós tivéssemos uma cota de produção de 30% de milho, não é difícil fazer a conta. Quanto o governo poderia e qual é a média de preço que o produtor poderia produzir para reduzir, inclusive, o custo de produção da transformação de proteínas. Isso seria uma soma na cadeia produtiva. Então, eu acredito que no Brasil se discute muito coisas pontuais. E aqui do Rio Grande do Sul, senadora, a senhora sabe tão bem melhor do que nós, que todos os movimentos que saem do Rio Grande do Sul têm um eco a nível do Brasil. Desde a produção primária, desde a questão política, enfim, todos os setores. E aí eu reforço mais uma vez que as entidades, as principais nossas entidades, Farsul, FETAG, o SERGS, FECOAG, CCGL, enfim, todas, cadeia de arroz, que se unissem e defendessem o setor produtivo do Rio Grande do Sul. Não somente a entidade defender o seu produto, o seu produtor. Nós teríamos não digo um levante, mas uma força do Rio Grande, mostrando a importância, com o apoio dos nossos deputados e senadores, mostrando a força que o Rio Grande tem e a preocupação que tem em cima de toda a cadeia produtiva. Porque você dá a impressão que o produtor, todo ano, ele está reclamando, pedindo benesses, e não é verdadeiro. O produtor só quer condições de produzir e permanecer no campo, como foi muito bem dito aqui, e hoje nós estamos vendo. Sem falar na questão do seguro agrícola, que não é seguro agrícola, tem que ser um seguro de renda. Devia ter um seguro de renda que garantisse o produtor, que geraria receita para todo o comércio. Nós não teríamos crise mais nesse país. Não teríamos desemprego se tivesse renda, se tivesse emprego. Então, me parece, senadora, que esse seu trabalho, tenho certeza que ele terá uma repercussão, mas nós tínhamos que ampliar a discussão futura em cima de um plano global da produção primária e do setor do agropecuário do Rio Grande do Sul e do Brasil. Queria deixar como contribuição. Parabéns pelas suas audiências, mais uma vez registrar aqui que as suas audiências na Expo Direto têm nos trazido resultados muito positivos e têm repercutido nacionalmente muito bem. Parabéns. Muito obrigada, Carol Neimânica, que aqui representa também, junto com o Paulo Pires, que falou pela nossa FECOAGRO, representa o sistema extremamente importante na produção agropecuária, que é o sistema cooperativista. E nós temos o compromisso de continuar apoiando o cooperativismo gaúcho, porque a história do cooperativismo aqui começou, aqui se fortaleceu, especialmente o cooperativismo de produção. E por isso a importância, a relevância que temos de dar apoio não apenas ao debate lá na Expo Direto, em Não Me Toque, onde há a capital da agricultura de alta precisão, mas também na própria nossa Expo Inter aqui a cada ano. E faremos, e eu lhe agradeço a referência sobre os debates, nós faremos no dia 10 de julho, próximo, em Ijuí, na Universidade de Ijuí,
um dos mais importantes debates da Comissão de Agricultura, é uma sexta-feira, que é a transmissão ao vivo direto a partir das 14h, para transmitir um debate sobre toda a cadeia produtiva do leite, que é o Rio Grande do Sul, uma das plataformas mais importantes do país, mas que vive alguns problemas conjunturais sérios, que nós vamos debatê-los nessa audiência, ao qual todos os senhoras e senhores que interessados nesse setor estão convidados a participar. Nós fizemos um convite a todos os municípios das regiões produtoras, não apenas da região noroeste, onde está Ijuí, mas a todas as regiões. O leite é talvez uma das atividades que esteja ramificado em todas as regiões do Estado, porque é uma renda, eu diria assim, pequena, não daquele produtor que está organizado de grande produção, com ordenhadeiras, com grande genética, com ordenhadeiras mecânicas, com todo um processo de alta tecnificação, mas aquele produtor que depende daquela produção pingada que se fala, né? Todo mês ele tem ali a sua renda, então isso também interessa. Serão todos os níveis de produção da cadeia produtiva do leite, e eu estou impressionada com o grau de relevância que o setor está tendo, pelo número de contatos de todos os interessados, seja dos fabricantes de equipamentos, seja dos setores da área de defesa sanitária, seja do campo acadêmico, do próprio IUMA, das cooperativas, de todos os setores estão nos pegando mais informações e manifestando o desejo de estar presentes nessa audiência pública no dia 10 de julho, em Ijuí, na sede, no auditório da Universidade da Unijuí, que é uma universidade comunitária muito importante, que também está se dedicando à questão da inovação na produção de leite. Eu queria também agradecer novamente ao deputado Ronaldo Santini, disse ele aqui que Lagoa Vermelha está bem representada na mesa, somos dois conterrâneos, né, da nossa querida Lagoa Vermelha. Agradecer também o Sérgio Turra, que aqui é o vice-presidente da Comissão de Agricultura, e dizer que é bom ver que o Rio Grande do Sul está, nesses debates do setor agropecuário, muito envolvido. A ministra já está a caminho desta audiência. Como eu disse aos senhores, eu vou pedir muita colaboração de todos para que essa audiência tenha essa produtividade mencionada com muita clareza e competência e senso de oportunidade pelo deputado Alceu Moreira. Para pontuar realmente, eu penso que uma exposição breve da ministra sobre as questões específicas do Rio Grande do Sul, em menos, talvez, de 30 minutos, posterior à exposição da ministra, aí levantarmos a questão que ficou pendente em relação especificamente ao Ademar, que quer fazer a colocação, eventualmente o Chardon novamente dessa cobrança em relação à Conab, e aí nós encaminhamos, porque, como eu disse aos senhores, esse auditório, nós tivemos do presidente Edson Brum uma compreensão muito grande de ter cedido isso. Nós pedimos na semana passada e o auditório já estava reservado para um evento sobre a questão urbana, organizado pelo PSOL, sob a liderança do deputado Pedro Ruas e da deputada Luciana Genro. Então, nós temos que, nessa combinação e nesse acerto, deixar este auditório no mais tardar às 5h45. E eu acho que todos terão, com a Comissão de Agricultura do Senado Federal e da Assembleia Legislativa, também o compromisso de fazermos esse acordo prevalecer, porque graças a ele foi possível realizarmos nesse auditório, sob pena de não termos abrigado tantos convidados que vieram de tantos municípios próximos ou distantes de Porto Alegre, para um evento que tem um significado político da maior relevância, que é a presença da ministra, logo depois do anúncio, como bem lembraram os parlamentares aqui presentes, logo depois do anúncio do Plano Safra 2015-2016. Como eu lembrei também, e todos os senhores sabem muito melhor do que eu, nós temos no Rio Grande do Sul especificidades, não apenas em relação à lavoura do arroz, cujo presidente da Câmara Setorial está aqui presente, mas em relação a outros setores da nossa lavoura, que são diferenciados do resto do país. Temos mais, um impacto enorme dessa concorrência que os países do Mercosul fazem à produção. E na hora da comercialização, às vezes o governo abre a porta e a porteira para a entrada do arroz aqui no nosso mercado brasileiro, aviltando ainda mais os preços.
sem falar e sem mencionar aquilo que o Joel, com muita propriedade, lembrou, que são as chamadas assimetrias, que uma máquina agrícola produzida em Horizontina ou em Santa Rosa chega lá na Argentina ou no Uruguai com um preço, a mesma máquina paga aqui, a um preço menor em 40% a 50%. Além de outras questões relacionadas à tributação e à logística e às condições de financiamento. Então, em vez de ser uma produção complementar, é uma produção que faz concorrência. Agora, recentemente, a ministra Cátia Abreu autorizou, e o Rio Grande do Sul também é um produtor de maçãs, autorizou a importação de maçã argentina, mas com uma condição de que a Argentina tinha que levantar as portas do seu mercado para carne bovina brasileira. Eu acho que comércio e política de produção só se faz com essa linguagem, toma lá da cá, que era o que dizia um ex-ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, e também Roberto Rodrigues, e também Francisco Turra, que tratavam essa questão dessa forma. Os interesses têm que ser defendidos aqui. Recentemente, ela proibiu também a importação de café do Peru por conta de restrições na importação pelo Peru de produtos agropecuários brasileiros. Então, essa forma de defesa do setor estratégico, que é a produção de alimentos do nosso país, é fundamental para a segurança do produtor, seja para o pecuarista, no caso da carne, seja para outros produtores. Tivemos com o problema, lembro do doutor ministro Francisco Turra, que quando é o presidente da ABEF, agora entidade junta à produção de exportação de frangos, no sentido de que o Uruguai, por exemplo, nós importamos carne ovina especialmente, mas o Uruguai tinha umas restrições à importação de carne de frango. E o Brasil exporta para 160 países, exporta carne de frango. Como é que o Uruguai, dentro do âmbito do Mercosul, não aceita o nosso produto? Então, são essas, digamos, sutilezas da área do comércio internacional que nós precisamos estar permanentes, vigilantes e cobrando. No caso do arroz, especificamente, há também alguns ajustes para aproveitar agora que o câmbio está alto. Então, o que convém? Exportar. A importação é cara. Agora o governo está repensando a importação. É caro. Então, abrir uma janela para exportação de um excedente de arroz, mas para isso o México quer comprar arroz do Brasil. Mas nós temos que ajustar algumas regras técnicas que não dependem de acordo bilateral, não depende de nada. É simplesmente alterar o texto de normas técnicas na área sanitária, que o Brasil pode fazer isso. E como disseram aqui, todos eles, não é uma questão para depois de amanhã ou para amanhã, é para ontem. Então, tem que agilizar esses procedimentos para que nós possamos aproveitar este momento e desovar esse estoque, para que isso também possa servir de alavancador de uma melhora do preço no mercado interno para os produtores. Então, eu penso que são políticas conjunturais que a ministra aqui poderá, com muita, digamos, com muita capacidade, expor a todos os senhores. Então, a chegada dela aqui vai permitir exatamente essa exposição de todo o elenco. E o Joel até perguntou, poderíamos apresentar? Sim, claro, queremos que seja um debate democrático, mas temos que ver a economia de tempo até este momento. A exposição que tivemos, meu caro Petri, a exposição que tivemos em todo este momento foi, para mim e na minha avaliação modesta, extremamente proveitosa, porque todos saímos daqui com uma visão correta e adequada das dificuldades que a produção agropecuária do nosso Estado está enfrentando. Então, tenho certeza que vamos continuar. Enquanto a ministra não chega, então, Petri, por favor, pode fazer uso da tribuna. Boa tarde a todos os da mesa, em especial a senadora Ana Amélia Lemos, que está conduzindo essa audiência pública. Nós tivemos, senadora, e temos a máxima compreensão desse problema que houve no horário da chegada da ministra. E eu notei aí na plateia, naqueles que andam, eu notei na plateia, senadora Ana Amélia. Sim, pode falar. Naqueles que andam com o pé no chão na lavoura, uma certa ansiedade por esse desencontro
que não foi determinado de cabeça pensada. E acho que, devido ao tempo que a senhora tem ressaltado, que nós temos que sair às 5h45, não vai possibilitar que a ministra ouça as demandas, principalmente do setor do arroz. Eu tenho aqui 2 envelopes que nós trouxemos, um para a senhora e outro para a ministra Cátia Abreu, que são uma modesta contribuição de trabalhos originários dos devidos autores, que mostram por que nós estamos nessa crise. A ministra vem falar sobre o Plano Agrícola 15/16, e nós estamos preocupados em que nós não vamos chegar a ter acesso a esse plano agrícola, porque nós não temos capacidade de pagar o passado, e não vai ser possível nós acessar o novo plano agrícola. Há poucos dias, e vai falar aqui o Ademar, que nos convidou para ir para a Cachoeira. E havia alguns que não concordavam que a situação era tão séria. Lá compareceram e o Ademar vai falar sobre isso aí. Então, eu vou lhe pedir e vou tomar liberdade, e eu não é do meu partido, eu vou pedir que o Alceu Moreira, deputado federal, representando os eleitores do Rio Grande do Sul, e a senhora, senadora, representando o Estado do Rio Grande do Sul, que nós vamos dar um encaminhamento posterior a essa reunião, aquela comissão que a senhora citou há pouco, junto com as entidades, se elas assim aceitarem, para nós conduzir essa negociação para frente, porque hoje, pelo sentimento que eu tenho, não vai ter tempo. Muito bem. Senadora,